Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa Adoração aqui da TV Novo Tempo. Nós vivemos em um mundo cheio de culpa, de medo, de angústias e de traumas. Fomos feridos muitas vezes, nos desesperamos e desanimamos diante das circunstâncias adversas da vida. Como superar toda essa carga emocional que carregamos e os traumas do passado? É sobre isso que iremos falar hoje aqui no programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Olá, eu sou o pastor Lucas Igor, estou aqui mais uma vez com vocês no programa Adoração e é um privilégio estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Hoje eu quero te convidar a receber na sua casa uma revista, um estudo muito especial que se chama Mente Feliz. Você que tem sofrido talvez com angústias, com traumas, com depressão, com ansiedade, que tem sofrido com problemas emocionais, essa revista aqui é um meio muito eficaz para lidar com estes problemas. Óbvio que a terapia é necessária, ela é importante, mas todas as ferramentas podem ser usadas para que a gente possa ter uma saúde mental melhor. E através dos Anjos da Esperança, você pode receber essa revista na sua casa gratuitamente. É isso mesmo, sem nenhum custo, vai chegar aí diretamente para você. E como que você pede essa revista? Você pode pedir através do telefone DDD 12 21 27 31 21, através do nosso canal do WhatsApp DDD 12 98244 4449 ou através do site novotempo.com/escola bíblica. Através desses meios você pede a sua revista Mente Feliz para que você tenha uma mente mais feliz, mais plena e possa desfrutar de mais alegria na palavra de Deus usando a Bíblia como um método eficaz para te ajudar a lidar com questões emocionais. Eu gostaria de convidá-lo a fazer uma oração junto comigo para iniciarmos o programa de hoje. Querido Deus, muito obrigado porque estamos aqui mais uma vez e porque nesse momento temos a oportunidade, o privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja agora agindo em nossa mente, em nosso coração e possa chegar até este querido filho, querida filha que está assistindo nesse momento o programa Adoração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Certa vez, um homem chegou num culto e ele parecia completamente normal. Era uma pessoa sorridente, educada, aparentemente estava tudo certo com ele. Mas havia um detalhe, ele carregava uma mochila velha e pesada nas costas. E as pessoas da igreja começaram a perceber que onde ele ia, ele estava com essa mochila. Mesmo quando se assentava no banco da igreja, ele não tirava a mochila das costas. E ninguém conseguia entender o porquê. Certo dia, depois do culto, alguém com coragem chegou a ele e perguntou: amigo, por que é que você anda para todo lugar com essa mochila pesada nas costas? E ele respondeu: essa mochila é porque se eu a deixar em casa, eu fico o tempo todo pensando nela. E se eu penso nela, eu desabo, fico mal. Então eu a trago comigo, coloco tudo dentro dela e carrego para todo lugar. Nem a abro e nem fico pensando no que tem dentro. Assim, pelo menos, eu fico com a impressão de que está tudo sob controle. E então a pessoa perguntou: mas o que é que tem aí dentro? Ele respirou fundo e disse: não esquente com isso. Eu não gosto de falar sobre isso. Mas a pessoa insistiu: o que é que tem aí? E ele disse: são coisas antigas, coisas que eu não resolvi, palavras que eu ouvi e nunca esqueci, culpa, medo, vergonha, decepções e umas lembranças que, na verdade, eu gostaria que fossem apagadas. A mochila que aquele homem carregava era o passado dele. Aí então ele disse algo que doeu profundamente. Mas não se preocupe comigo, porque eu virei bom em carregar essa mochila.
Eu já até me acostumei com ela. E para falar bem a verdade, eu nem sei mais como é andar sem carregá-la. Realmente não me lembro como é viver sem carregar esse fardo pesado, esse peso. E assim terminou aquela conversa. Mas sabe qual é a questão? É que tem muita gente hoje em dia carregando uma mochila pesada e invisível nas costas. Tem gente que carrega dentro da mochila o trauma, tem gente que carrega a ansiedade, uma mágoa profunda, vícios que não consegue vencer, a dor do abandono. Tem gente que carrega a necessidade de agradar todo mundo. E quanto mais a gente carrega, mais a gente se esconde em nossa própria caverna. E é por causa dessa mochila invisível que nós iremos hoje estudar a Bíblia aqui no programa Adoração. Não para te ensinar melhor como carregar a sua mochila invisível, mas para te ensinar em Cristo a abrir essa mochila com segurança, tratar o que precisa ser tratada e deixá-la para trás. E finalmente, caminhar na luz de Deus. Eu quero te convidar a ler comigo o texto bíblico que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5, 23. O texto bíblico diz assim: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto está falando sobre o processo de santificação na vida do cristão. Santificação é a obra de Deus em nos transformar dia a dia à semelhança de Cristo. E esse processo, segundo o texto que acabamos de ler, envolve o ser humano por completo. Se uma parte não for bem cuidada, afetará a outra. Se o corpo não for bem cuidado, afetará a alma. Se a alma não for bem cuidada, afeta o espírito. Mas o que seriam esses termos corpo, alma e espírito? O corpo aqui no texto representa a nossa natureza física. Nós precisamos trabalhar intencionalmente para cuidar do nosso corpo, pela santificação do nosso corpo. O espírito representa a nossa espiritualidade. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente através da oração, do estudo da Bíblia, cuidar da nossa vida espiritual. E a alma? O que ela significa? A palavra traduzida como alma aqui é a palavra grega psiche. Essa mesma palavra é traduzida em outras partes da Bíblia como coração, sentimento, mente, indicando tomada de decisão, ação de tomada de decisão. E o que é que isso finalmente significa? Que a palavra alma representa a nossa razão, a nossa emoção e a nossa vontade, a nossa volição, a capacidade de tomar decisões. Em outras palavras, o que está escrito na palavra de Deus é que Deus quer que o processo de santificação atinja a sua mente, atinja as suas emoções e atinja também o seu poder de decisão. Ele quer você íntegro e irrepreensível por completo diante dele. Então Deus quer lidar com sua mente, com suas emoções, com seu passado, com seus traumas, com suas escolhas. E isso pode levar meses, pode levar anos, pode custar lágrimas, mas você chegará no final vitorioso. Você será alguém novo, restaurado por completo. Eu digo isso porque existem muitas pessoas que pensam que Deus não está interessado em mais nada a não ser em levá-los para o céu. Pensam que a ação de Deus é apenas usando a racionalidade ou trabalhando a espiritualidade. Mas esse texto que lemos, nele há uma clara intencionalidade de Deus em lidar com as nossas emoções. As emoções são importantes porque elas influenciam muito a nossa tomada de decisão. E saiba que a melhor coisa que você pode fazer pela sua família, pelas pessoas que te cercam, é ser uma pessoa saudável em todos os aspectos, inclusive mentalmente e emocionalmente. Porque é muito ruim um ambiente familiar em que sua família não sabe com qual versão eles terão de lidar a respeito de você naquele dia. Tem marido que não sabe se, quando chegar em casa, qual esposa irá encontrar.
E aí ele se prepara mentalmente, imaginando o que vai acontecer quando ele abrir a porta de casa. Se vai encontrar uma esposa sorridente, ou se quando ele abrir a porta, ela vai olhar para ele, vai virar o rosto e vai dizer: sabe o que eu acho engraçado? E tem esposa também que não sabe qual marido vai encontrar no final do dia. E as crianças ficam tensas, não sabem se o pai vai chegar em casa feliz ou se irá chegar irritado. E a verdade é que às vezes nem a gente mesmo sabe como estará. E óbvio que o diabo se aproveita de tudo isso, usando as circunstâncias ao nosso redor para extrair de nós a nossa pior versão. E eu posso dizer a você que não há nada pior do que ser controlado pelos sentimentos, pelas circunstâncias. E para que a mudança ocorra, é necessário que você tome uma decisão. Você precisa decidir que quer ser feliz, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Você precisa entender isso e decidir isso. Porque quando temos a alma ferida, muitas vezes ferimos outras pessoas também. E é justamente por isso que nós encontramos tantas pessoas no mundo que a gente pensa: por que essa pessoa é assim? Qual é o problema dela? O problema é que essas pessoas estão feridas por dentro. Quem fere o outro, fere porque provavelmente é alguém que está ferida por dentro, sangrando. Então, a alma aqui no texto representa a nossa personalidade, o nosso coração, as nossas emoções, e Deus pode e quer curar a nossa personalidade. Ele quer salvar sua mente, Ele quer salvar suas emoções e Ele quer salvar sua vontade. Ele quer que você deseje mais o que Ele quer do que o que você quer para si mesmo. A Bíblia nos conta a história de um grande homem de Deus que agiu por emoção, que se afundou na vitimização e que desejou a morte para si. Essa história está registrada em 1 Reis, capítulo 19. Ali é contada a história de Elias. Elias era um grande profeta. Havia conquistado grandes vitórias para Deus. Parecia aos olhos humanos alguém extremamente confiante. Sua primeira aparição na Bíblia acontece no capítulo 17, verso 1, quando ele entra confiantemente dentro do palácio real e profetiza uma calamidade para o rei Acabe. E aí você lê esse relato bíblico e pensa: uau, esse é o tipo de pessoa que eu quero ser? Em seguida, Elias é encaminhado por Deus até Serepta de Sidom. E lá ele encontra uma viúva cuja comida estava acabando, e ele fala confiantemente para a viúva que ela poderia fazer o pão para ele, porque nem o azeite, nem a farinha iriam se acabar, segundo a palavra do Senhor. E aí você lê isso na palavra e pensa: uau, que homem de Deus, quanta confiança, esse é o tipo de confiança que eu quero ter. Então, no capítulo 18, ele se apresenta novamente perante o rei Acabe. Ele dá ordens para o rei reunir todos os falsos profetas e todo o povo no Monte Carmelo. Veja, ele dá ordens para o rei e o rei obedece. E aí no Monte Carmelo, Elias zomba dos falsos profetas dizendo: gritem mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo. E em seguida, ele manda despejar uma grande quantidade de água ao redor do altar antes de orar para que Deus mandasse fogo. E ele ora e o fogo desce. E depois ele ora com confiança para que a chuva voltasse a cair. E ao ver uma pequena nuvem, ele diz: se preparem, porque aí vem o temporal. E a Bíblia diz que quando o temporal vem, ele corre à frente da carruagem do rei Acabe para conduzi-lo de volta ao seu palácio. E quando você lê tudo isso, você pensa: sensacional! Esse é o tipo de crente que eu quero ser, confiante, determinado, sem medo de nada, sem titubear, alguém que não é preso em seus traumas, até que você chega no capítulo 19. O Elias do capítulo 19 parece outra pessoa. É quase impossível acreditar que a Bíblia está realmente falando da mesma pessoa. Enquanto Elias dos capítulos anteriores era um homem memorável, notável, confiante, ousado, de extrema fé, o Elias do capítulo 19 é temeroso, depressivo, age por emoção, é fujão e certamente ele também carregava traumas que precisavam ser cuidados por Deus.
Porque tem gente que consegue enganar bem por fora, enquanto continua carregando sua mochila invisível pesada nas costas. Mas como foi que Elias se afundou? Você percebe no texto 4 coisas que aconteceram com Elias para que ele fosse parar no fundo da caverna. Quando você olha para o texto, em primeiro lugar, o que você percebe é que ele tirou os seus olhos de Deus e colocou os olhos nas circunstâncias. Veja ali o que diz o texto dos versos 2 e 3. Olha o que diz o texto. Diz assim: então Jezabel mandou mensageiros para Elias, para dizer-lhe que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a cada um deles. E diz o texto: Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar sua vida, foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. É possível perceber no texto que Elias se esqueceu que sua vida dependia de Deus e não da maneira que Jezabel o estava tratando. Por isso, ele temeu e fugiu. E sempre que nós tiramos os nossos olhos de Deus para colocarmos nas circunstâncias adversas, na maneira em que somos tratados, nos traumas da nossa vida, nós afundamos num pântano de desespero. Alguém diz algo para nós, desperta algum gatilho da nossa mochila pessoal e aí volta tudo de novo. A ansiedade aumenta, o coração acelera, a depressão vem com força e tudo isso acaba nos dominando. Não podemos tirar os olhos de Deus para colocarmos nas circunstâncias. Em segundo lugar, Elias foi parar no fundo da caverna, porque ele ficou sozinho na hora em que ele mais precisava de pessoas à sua volta. O verso 3 que nós acabamos de ler diz no finalzinho que ele deixou o seu moço e seguiu a viagem só. Queridos, quando estamos em depressão, quando temos de lidar com nossos traumas, com gatilhos que são acionados em nossa memória, nós acabamos muitas vezes nos trancando em nossas cavernas pessoais, quando na realidade mais precisamos de companhia. Elias dispensou o seu moço quando mais precisava dele. E nós fazemos isso muitas vezes também. Quando estamos em crise, a primeira coisa que procuramos fazer é ficar sozinhos. E normalmente essa é a pior decisão que podemos tomar. Em terceiro lugar, se você for para o versículo 10, você vai perceber que Elias fez uma leitura totalmente pessimista da situação ao redor dele. E isso fez com que ele fosse parar no fundo da caverna também. Veja o que diz o texto do verso 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e ainda procuram tirar-me a vida. Você percebe a leitura pessimista de tudo? E há um problema muito sério nisso. Elias apagou de sua memória os recentes acontecimentos grandiosos da parte de Deus e só citou desgraças. E a gente faz isso muitas vezes também, quando revisitamos as nossas mochilas pessoais. Nós começamos a olhar para os outros com base em nossos traumas, em nosso passado ferido, e interpretamos aquilo que nos dizem com base em nossas próprias dores. E a razão disso é porque nós temos a tendência de gravar coisas ruins em tábuas de pedra e de escrever as coisas boas na areia. Nós invertemos o sentido de tudo. Em quarto lugar, ele perdeu completamente a perspectiva do futuro. No verso 4, Elias pede para si a morte. Ele disse: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Elias pensou: essa vida não presta. Para que eu estou vivo? Eu só vivo sofrendo. Não vale a pena viver. Por que essas coisas só acontecem comigo, Deus? Eu te servi tanto e o Senhor deixou que isso acontecesse comigo. Isso se parece muito com quem nós somos, não é mesmo?
E aí, quando você olha no verso 9, o texto bíblico diz que Elias vai e se esconde dentro da caverna. E quando você vai para dentro da caverna, começa a lamentação. A caverna representa o lugar para onde vamos para sentir pena de nós mesmos. E lá nos lembramos de todas as coisas ruins que todo mundo já fez conosco. Você sabe o que é estar dentro da caverna, não sabe? Alguns têm até uma caverna especial sempre por perto para poder visitá-la de vez em quando. E quando você fica na caverna por algum tempo, você começa a achar aquele lugar confortável para você. E aí dentro da caverna você se senta, você abre aquela mochila invisível e aí você tira da mochila aquelas fotos de todas as pessoas que já te fizeram mal. E aí você pega a foto, olha para ela e fala: "Ah, eu me lembro muito bem de você. Eu sei o que você fez comigo. Você ainda vai pagar por tudo aquilo que você me fez." E aí você fica lá, sentindo pena de si mesmo. Você se lembra de tudo que te fizeram. E aí você se levanta, fecha a mochila, coloca a mochila nas costas e continua a caminhada carregando aquele peso. E é nessa hora da vida de Elias que Deus aparece, porque o nosso Deus é o Deus da cura. E eu quero aqui destacar para você duas coisas que Deus fez para curar Elias. Em primeiro lugar, Deus tratou Elias, dando a ele a oportunidade do desabafo. Elias estava dentro de uma caverna e Deus então lhe pergunta no verso 9 e depois novamente no verso 13, "O que fazes aí, Elias?" É óbvio que Deus já sabia o que estava acontecendo, mas ele queria dar a Elias a oportunidade de compartilhar aquilo que ele estava passando. Faz parte do processo de restauração da alma compartilhar. Elias teve a oportunidade de abrir o coração, de derramar perante Deus suas dores, de falar de suas feridas. E Deus quer que você entenda que nunca haverá cura das suas dores, que você nunca soltará sua mochila invisível se você não enfrentar suas dores ao lado dele. Revisitar o passado dói sim, mas é necessário para o processo de cura. E após esse desabafo, a próxima coisa que Deus diz lá no verso 11 é: saia da caverna. Em outras palavras, Deus estava dizendo: levante-se, Elias, tire todo esse lixo daí. Decida que você não irá mais viver desse jeito. E nós iremos limpar toda essa bagunça e não vamos deixar aqui nenhuma evidência de que você já esteve aqui nessa caverna. E eu sei que tem muita gente que percebe que você está na caverna e não faz nada para ajudar. Certa vez eu ouvi uma história que dizia assim: um homem religioso disse: "Sabe, só pessoas más acabam se afundando na caverna. Você deve ter algum pecado em sua vida." O matemático calculou como foi que eu fui parar na caverna. Um realista veio e disse: meu irmão, isso é uma caverna." O fiscal da Receita perguntou se eu estava pagando o imposto da caverna. Uma pessoa com piedade disse: "Você não viu nada, você tem que ver como é a minha caverna." Um otimista disse: "As coisas poderiam ser piores." E um pessimista disse: "As coisas vão piorar." Mas Deus, vendo aquele homem, estendeu a mão e o tirou de dentro da caverna. Nessa hora, a mochila invisível fica para trás. E ao tirá-lo da caverna, vem então a segunda coisa que Deus fez para curá-lo por completo. Deus o tratou, revelando-lhe que o melhor da sua vida ainda estava pela frente, mostrando que ainda tinha um grande propósito na vida dele. Elias pensava que seu ministério havia chegado ao fim, que ele deveria morrer ali mesmo, naquele lugar, mas esses não eram os planos de Deus para ele. Quando você lê os versos 15 a 18, Deus diz que Elias ainda haveria de ungir um profeta em seu lugar, um rei na Síria, outro em Israel. Elias havia pensado que sua vida não fazia mais sentido e por isso queria morrer, mas Deus mostrou a ele que ainda tinha muito a lhe oferecer. Encontrar um sentido na vida, o seu propósito em Deus, é fundamental para encontrar a saída da caverna. E eu preciso dizer para você, em nome de Jesus, que Deus também tem um plano lindo para você, um propósito especial para a sua vida, independentemente de quem você foi ou do que já se passou. O melhor de Deus para a sua vida ainda nem chegou. E eu estou aqui para dizer para você hoje
que você não precisa permanecer quebrado, que você não precisa continuar sendo infeliz, que você não tem que continuar vivendo em depressão, em autopiedade, se odiando, desprezando a si mesmo. Você não tem que viver com medo. Deus está operando em você para que você viva a vida que Jesus quer dar para você. Você não deve permanecer onde a dor te levou. Você precisa se levantar, largar sua mochila e seguir em frente, fazendo grandes coisas para Deus. E lembra que Elias pediu a morte? Que ele disse para Deus que não queria mais viver? Pois é, para provar para você e para mim que o que Ele tem é muito maior do que as nossas dores, os nossos traumas e tudo que nós já passamos. Deus disse a Elias, e virtualmente está dizendo a nós: Elias, você disse que não quer mais viver, né? Pois então, para te mostrar que os meus planos são muito maiores do que os teus, você ainda irá viver coisas extraordinárias nessa terra. E por fim, já que você pediu para morrer, eu vou fazer com você algo incrível. Em vez de te dar a morte, eu não vou deixar que você morra nem agora, nem nunca. Eu vou te trazer para perto de mim, no céu, sem passar pela morte. E assim, Elias foi levado ao céu, porque os planos de Deus são sempre maiores do que os nossos. Deus tirou Elias da caverna e o levou para o céu. Você também não precisa ficar na caverna. Deus quer levar você para o céu, mas antes de te levar para o céu, Ele quer te curar aqui na terra. Assim como Deus tinha planos maravilhosos e especiais para a vida de Elias, Deus também tem planos lindos e especiais para você. Você não precisa permanecer nessa mesma condição que você tem vivido até agora. Deus está te convidando a sair da caverna, a ter um encontro real com Ele, a permitir que Ele mude e molde você por completo à semelhança dEle. A obra de Deus, Deus quer realizar em você. A transformação de Deus, Ele quer realizar em você, para que você viva uma vida plena aqui nessa terra, com saúde emocional, com saúde mental e com saúde espiritual também. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. E para que esse desejo se cumpra em você, tudo o que você precisa fazer é dizer: Senhor, por favor, faça essa obra em mim. Aqui está minha mochila pesada, me ajude a lidar com os meus traumas. Eu não quero mais viver essa vida. E ao tomar essa decisão e entregar nas mãos de Jesus, Ele fará a obra completa na sua vida. Que Deus abençoe muito você, que você não desista da caminhada, que em Jesus você se torne forte para superar todos os traumas passados da sua vida. Nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração por você. Vamos orar? Maravilhoso Pai, aqui estão teus filhos e tuas filhas, pessoas que já sofreram muito na vida, que carregam fardos pesados. Alguns deles, inclusive, têm pensado, como Elias, que não vale mais a pena viver. Mas o Senhor me mandou hoje aqui para dizer para eles que o Senhor ainda tem planos lindos para a vida deles, assim como teve na vida de Elias. O Senhor me trouxe aqui para dizer para eles que assim como o Senhor curou a vida de Elias, o Senhor deseja curar a vida deles também. Senhor Deus, trabalhe em seus corações, opere a real transformação, tire-os de dentro da caverna para que eles vivam na plenitude da luz do Senhor. O Senhor é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus cheio de amor e de piedade. E é por isso que eu os entrego em tuas mãos. E isso te peço, no sagrado e santo nome de Jesus. Amém.